Eu acho que o importante é nós fazermos o nosso sucesso em nossa terra. Mas é importante que nós fiquemos na nossa terra, mas que a gente continue sonhando. Quer dizer, eu fiquei aqui, mas eu fiquei ligado com o humor que se faz no mundo inteiro através do Salão de Humor, porque eu sempre tive uma grande intuição. O Salão de Humor do Piauí, ele é hoje um dos principais salões do mundo por causa dessa intuição que nós temos. Então, já que eu não poderia ir para o Rio de Janeiro e ficar lá permanentemente, eu não podia ir para a França e Paris, eu digo assim, vamos trazer o desenho desse povo para o Piauí. Então, nós começamos a fazer um salão de humor sem que nós tivéssemos visto outro salão em algum lugar. Está entendendo? Então, por quê? Tudo intuitivo. Tudo intuitivamente e com sonho na cabeça. Porque se nós não tivermos o sonho, João Cláudio, o Piauí nunca vai ser grande. Nós temos que sonhar, porque nós também temos esse direito, entendeu? E temos o direito e a capacidade de realizar nosso sonho. Então, eu sou um sonhador e hoje eu luto, às vezes com muita dificuldade, de realizar um sonho, entendeu? Que Não custa nada. não custa nada, é de graça, mas é trabalhoso, viu, João Cláudio? Porque o sonho tem que ser bem sonhado. E realizado depois. Porque o sonho, ele merece uma realização. Você não acha, Albert, que isso tudo, o que foi feito para trás, foi talvez um estágio de hibernação para parir uma coisa que foge até do controle do seu sonho, uma coisa maior do que você supunha? Você fala isso referindo-se ao salão, não é isso? Referindo-se ao salão e ao projeto da Fundação Nacional do Humor. Olha, eu quero dizer assim que nós éramos jovens despreocupados sempre que fazíamos o salão de humor. Nós fazíamos o salão de humor para nos divertir. Mas o salão de humor tornou-se maior do que nós. E de repente ele ficou grande e nós fomos diminuindo. Você está entendendo? De tamanho. Então a gente acordou. Aí a gente descobriu que tinha uma coisa grande na mão, precisando ser cuidado, e nós não tínhamos essa capacidade de cuidar. Você está entendendo? Então foi que eu acordei, João Cláudio, para o tesouro que a gente tinha na mão, que é o Salão de Humor. O Salão de Humor é o tesouro do Piauí. Então ele tem que ser cuidado e tem que ter uma organização permanente, porque ele vai trazer muita riqueza para o Piauí, na área cultural. O que atrapalha o salão, Albert? O que atrapalha o salão... Se tem público, se tem produção de qualidade, se tem referência nacional, se tem julgadores de nível que querem vir. Eu sei que não tem dinheiro, que os governos nunca trataram como uma prioridade. O que atrapalha mais? Será o nosso provincianismo? Será a falta de propaganda? O que seria? Não, o que atrapalhou o Salão de Humor é porque o Salão de Humor ele sempre foi feito dentro da estrutura do Estado, sempre dentro da estrutura do governo. E nós temos uma mudança muito grande de governo, João Cláudio. Se você contar quantos governos o Salão de Humor já atravessou, desde o Lucídio para cá, que foi no governo dele que foi fundado, foram muitos os governos. Cada governo que entra chega com uma ideia diferente. E ele não valoriza muito o que foi feito no passado. Ele não dá continuidade. E o Salão de Humor, ele sofreu muito com essas mudanças, porque cada novo secretário de Cultura que entrava, a gente tinha que chegar e explicar novamente o salão. Quando a gente terminava de explicar e ele de entender, já estava no fim do governo. Aí então começava outro. E nós nunca fomos dando uma estrutura para o Salão de Humor, entendeu? Nós nunca contratamos um tradutor, nós nunca contratamos uma pessoa que fala inglês, porque precisa, né, da estrutura do salão. Nós nunca cuidamos da sua parte editorial, entendeu? Nós nunca fizemos a grife do salão. Uma publicação, por exemplo. Nós nunca fizemos uma publicação, merecia, entendeu? Publicação de luxo. Exato. Então o Salão de Humor foi se atrasando e a gente teve sempre uma luta muito terrível dentro dessa estrutura do governo. Mas nisso tudo eu sei que tem uma coisa maravilhosa que você, pelo que eu sou, tem a posse, ou coordena, ou guarda, o acervo do primeiro salão até o dia de hoje. Isso é valioso, né? Então, veja bem, como nós percebíamos, isso foi no governo Alberto Silva, nós percebemos que nós tínhamos que criar uma instituição para gerenciar o salão, uma instituição privada sem fins lucrativos, para tirarem da estrutura do Estado, mas que o Estado continuasse ajudando essa instituição. Então, no governo Alberto Silva, nós criamos essa fundação, o Alberto Silva concordou, inclusive ele nos deu um prédio que depois tomaram novamente,
E isso atrasou durante muitos anos o projeto da Fundação do Humor. Mas agora, como você mesmo conhece, nós temos um prédio e um projeto para o Salão de Humor do Piauí. Tanto o Salão de Humor como o nosso novo evento, que é o Salãozinho de Humor do Piauí. Então, nós estamos trabalhando para dar uma estrutura organizacional ao Salão de Humor. É claro que nós sozinhos não vamos conseguir neste momento. Nós vamos ter que ter apoio da prefeitura, ter apoio do governo do estado. Nós temos que conversar com o governador para ele apoiar esse projeto, entendeu? E como empresários e outras autoridades. Então, eu acho que a dificuldade do salão, João Cláudio, foi sempre uma estrutura que nós não criamos para ele. E a culpa não é só do governo, não. É nossa também, que sempre gerenciamos o salão e de maneira antiprofissional, entendeu? Amadora, né? Mas agora nunca tarde. Também tem um pacto assim de desconfiança, né? Porque as iniciativas, eu sei que às vezes as pessoas querem participar, mas são iniciativas públicas, projetos culturais públicos que não terminam, que não acabam, se perdem, peças de museu que somem, acervos que se deterioram, não é verdade? É verdade. Isso precisaria haver um compromisso, né? É verdade. É devido a isso que nós nunca recebemos doações que os artistas queriam dar para nós. Porque eu sempre dizia assim, enquanto nós não pudermos guardar, nós não tivemos condição de guardar bem guardado, nós não vamos receber doação de ninguém. Então, depois que o nosso prédio estiver pronto e a gente tiver nossa sala de acervo, então se você quiser doar um livro de arte, João Cláudio, a gente vai ter onde guardar. Tá entendendo? E muita doação vai chegar do mundo inteiro para nós. No dia em que a Fundação Nacional do Humor estiver funcionando a contento. E esse dia não está muito longe. Eu quero voltar para um segmento da produção gráfica, importantíssima, que talvez os teóricos até subestimem, mas que ela é fundamental na formação intelectual de várias gerações, na sua, na minha, e das que estão se formando agora, apesar de que esse segmento está empobrecendo, as histórias em quadrinhos. Certo. Como é que foi o seu contato com os principais autores e qual foi a influência que as histórias em quadrinhos tiveram na sua formação humana? João Cláudio, como nós revelamos no princípio, eu nasci em Luzilândia. E Luzilândia era uma cidade também pobre culturalmente. No último bloco, Albert Piauí fala da influência dos quadrinhos em sua formação intelectual e critica a exacerbada cultura de imagens que estamos vivendo. Eu quero voltar para um segmento da produção gráfica, importantíssima, que talvez os teóricos até subestimem, mas que ela é fundamental na formação intelectual de várias gerações, na sua, na minha, e das que estão se formando agora, apesar de que esse segmento está empobrecendo. As histórias em quadrinhos. Certo. Como é que foi o seu contato com os principais autores e qual foi a influência que as histórias em quadrinhos tiveram na sua formação humana? João Cláudio, como nós revelamos no princípio, eu nasci em Luzilândia. E Luzilândia era uma cidade também pobre culturalmente. O que chegava lá era as revistas Contigo, aquelas revistas de fotonovela com Sandro Moretti, Michela Roque, Luciano Frantioli, exatamente, que era o Jacques Douglas, né? Aí a revista Contigo, o Grande Hotel, aquelas coisas, e a revista Cruzeiro, que chegava em todos os lares. Sim, as reportagens da Vinasce. Então na revista Cruzeiro foi que eu tomei contato primeiramente com os grandes nomes do humor, porque a revista Cruzeiro tinha um grande time de desenhistas. O Péricles, né? Tinha o Péricles, tinha o Carlos Estevão, tinha o Ziraldo, tinha o Milô e tantos outros que viram depois. E eu acho que o primeiro contato que eu tive com a arte foi ali, porque na minha cidade, até 18 anos, eu não conheci uma tela de pintura. Eu fui conhecer em Teresina, quando eu cheguei aqui. E eu tinha um primo que chegava até Luzilândia e levava as primeiras revistinhas em quadrinho, entendeu? Disney? A revista da Disney, aquelas revistas Disney, da Ebal,